Gestão Financeira, com Carol Pfeiffer. Carol Pfeiffer, boa noite, querida, tudo bem? Muito boa noite. Maravilha? Eu tô mais ou menos, eu tô sofrendo com o meu time aqui, estamos perdendo, mas vamos que vamos. Meu humor não tá muito, meu humor tá parecendo a bolsa, não anda muito bem, sabe? Ai, meu Deus do céu. Tô meio agitado aqui. Mas, Carol... Tá muito volátil. Eu tô volátil, apesar que pode pegar mal essa história de eu tô volátil, né, Luizinho? Não é bom tá volátil, né? Volúvel. Bom, Carol... Falando sério, 29 de outubro a gente disse no Máquina do Tempo que seria o início da Grande Depressão. A Grande Depressão aconteceu nos Estados Unidos no ano de 1929, coincidentemente também num 29 de outubro, onde culminou aí com o crack, né, com o racha, o quebra da Bolsa de Valores de Nova York, mais conhecida como Wall Street. A partir daquele dia, o mundo começou a sempre olhar o mercado financeiro como algo de risco. É mais ou menos por aí? Na verdade, o crash da Bolsa, ela começa no dia 24. O dia 29, ela é como se fosse o último suspiro. O epicentro do negócio. Exatamente, o último suspiro aí da Bolsa de Nova York. E ela começa, vamos explicar um pouquinho por que acontece e por que gera tanta insegurança e até hoje é uma das crises mais estudadas, né? Então vamos lá. No pós-guerra, pós a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele sai à frente porque ele não teve essa situação, não teve guerra dentro dos Estados Unidos, ou seja, ele não estava destruído e ele fornecia para todos os países da Europa e etc. que estavam destruídos. Sim. Então, nessa época, no pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos teve um crescimento exorbitante, surpreendente. E tudo que produzia vendia, porque estava todo mundo destruído, né? Exatamente. Então as empresas, elas investiram muito, o crédito nessa época, ele foi liberado, foi incentivado, o consumo era grande, inclusive foi nessa época que nasceu o jeito americano de viver, né? The American Way of Life. Exatamente, onde tudo funciona, o emprego, tinha emprego para todo mundo, a economia crescia muito bem, tudo ia às mil maravilhas. No momento, muito próximo ali, no final da década de 20, né, então lá por 1928, 1929, no começo do ano, já tinha sinais onde esses países se reconstruíram. Tá pronto, já compramos tudo, agora deixa a gente trabalhar também, né? Exatamente, não dá para ficar importando pro resto da vida. Então esses países foram se reconstruindo e começaram a diminuir essas importações americanas. Isso foi sentido drasticamente pela economia americana, onde ela tinha crescido não para atender um momento, e sim para atender para sempre. Ela então imaginava que aquela produção poderia continuar. Até poderia, né? Se assim, naquela época a África comprasse, se o mundo inteiro comprasse, beleza, mas não era o caso. Pelo menos os clientes, né? Se tivessem outros consumidores. Isso. Resultado disso, sobrou estoque em todas essas empresas. No momento que essas empresas começaram a ir mal, lógico, se tem estoque, se elas não conseguem vender, o preço cai. Resultado, elas têm que demitir pessoas, as pessoas começam a ficar preocupadas, os valores dessas empresas começam a cair na bolsa. E esse movimento de queda, ele já começa no mês de julho, né? Não aconteceu em outubro. Em outubro, e justamente no começo do dia 24 até o dia 29, que são os piores dias, é um momento de depressão total dos mercados. Seria mais ou menos o que aconteceu com a empresa do Ike? Tipo, valia X e de repente vale 0? Então, um pouco diferente no seguinte sentido. No caso da crise de 29, ela é muito parecida, por exemplo, com alguns movimentos que a gente passou em 2008. Quais são eles? Quando a economia ela vai mal, isso reflete diretamente na parte financeira. Então as pessoas, elas tinham investimentos em bolsa. Então você imagina, se você perdeu o seu emprego ou se você tem risco da economia ir mal, o que você vai fazer? Você vai sacar o seu dinheiro do banco, você vai realizar os seus investimentos, você vai querer ter esse dinheiro de volta. Sim. Isso quer dizer que você vai vender as suas ações. Se todo mundo vende as ações, ninguém tem para comprar, né? O preço cai.
Exatamente. Então, o que aconteceu foi que, com base nesses dados, as pessoas começaram a ficar desempregadas, a economia começou a desacelerar, houve um pânico. E o pânico se fortaleceu justamente nessa semana do dia 24 em diante. Então, todas as pessoas começaram a vender as ações desesperadamente, e isso fez com que elas despencassem. Muito legal. Carol, existe uma frase no mercado financeiro, é verdade que assim, nada é tão caro que não possa subir e nada é tão barato que não possa cair. É mais ou menos por aí? Exatamente. E outra frase assim, que cabe muito bem nessa lógica é: o mercado financeiro, ele compra no boato e ele vende no fato. Então, só a expectativa de que as coisas poderiam piorar já faz com que elas piorem hoje no mercado financeiro. É a lei da oferta e procura também, né, exatamente, Carol? Então, o desespero das pessoas e a crise, ela acontece de uma forma tão brusca. Por quê? Porque as pessoas, elas ficam nervosas em relação a isso, elas vendem as ações. E isso fez com que os bancos começassem a, inclusive, quebrar, porque se todo mundo resgata o dinheiro, todo mundo começa a entrar em desespero... Acabou o dinheiro. A economia, ela não tem como se reerguer, e inclusive nessa época muitos bancos forneciam empréstimos, por exemplo, para os fazendeiros, eles não tinham como pagar, as pessoas sacavam, quebravam as instituições. Olha que dado assustador. Entre os anos 20 e os anos 30, são 14 mil instituições financeiras que quebraram em virtude da crise de 29. Porque o cara pegava emprestado e depois não pagava, então a conta nunca ia fechar. E também as pessoas sacando dinheiro fazia com que mais ainda desvalorizasse, ou seja, um pânico geral. E isso, lógico, repercutiu no mundo inteiro. Por quê? Porque os Estados Unidos fornecia e já tinha ligações e tinha comércio com o mundo inteiro. E isso foi agravante porque, inclusive, foi a crise que mais demorou para ser solucionada, digamos assim. Os Estados Unidos sofreu quase com 12 anos para conseguir se restabelecer. Até porque daí depois criou a Segunda Grande Guerra para destruir todo mundo de novo e aí vender tudo de novo, né? Espertão. E o pior é a Segunda Grande Guerra, que na verdade ajuda os Estados Unidos e ajuda muitos países, inclusive, a sair dessa situação de crise. Sim. E nessa época, inclusive, que a Alemanha se destaca, porque sai da crise antes, o Hitler se destaca e o nazismo lidera a Alemanha nessa época pela oportunidade de resolver o problema da crise, que era muito grave. E ela foi se complicando ainda mais, por quê? Porque no momento que os Estados Unidos, ele estava nessa situação, o que ele fez? Ele começou a fechar os portos e colocar dificuldades para que os americanos comprassem produtos, por exemplo, europeus. Os europeus e os outros países fizeram a mesma coisa. Então eles também não queriam importar dos Estados Unidos. Ou seja, ninguém comprava de ninguém. Queria negociar com ninguém, todo mundo fechando os portos, alastrou ainda mais a crise e ela foi demorou tanto tempo para se resolver. Muito bom, Carol. No Brasil, Thiago, é legal da gente falar que foi uma oportunidade. Por quê? O Brasil sentiu com a crise muito, porque ele vendia café na época para os Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Ele teve uma perda muito grande, os Estados Unidos já não comprava café brasileiro, o governo brasileiro comprou o café de muitos fazendeiros, queimou o café para evitar que o preço caísse ainda mais. De novo, oferta e demanda, né? Então, se tivesse muitos produtos à disposição, o preço do café ia despencar, porque não tinha comprador. E nessa época, os fazendeiros se viram obrigados a mudar de área, que foi quando começou a industrialização brasileira. Foi por conta de uma necessidade, foi por causa da necessidade de tentar se reinventar no mercado. Não existia, não tinha de quem comprar e também não tinha o que produzir. Não podia produzir café porque não vendia e não podia importar mais os produtos porque todas as empresas, a grande maioria das empresas estavam quebradas, falidas, o mundo estava num colapso geral. Então essa foi a situação dos males para o Brasil, o menor pelo menos, porque ele conseguiu se desenvolver graças a essa crise. Depois a gente, se pudesse, até estender o mercado, né? Que na crise de 2008, na crise de 2011 foi mais ou menos a mesma coisa. A gente não sofreu como os outros porque a gente não tinha a competência dos outros para exportar. Carol, um beijo para você, querida. Quem quiser saber mais no blog, no Instagram, fala sobre seus contatos aí. Bom, no Instagram é o K Pfeiffer, é só me seguir, todo dia tem uma dica diferente.
E no nosso blog, no site da Pfeiffer, é Pfeiffer com 2 Fs de faca.com, não tem o BR. Só entra lá, sempre tem muita informação sobre isso, inclusive sobre a crise de 29 eu vou colocar, porque essa história é longa e ela tem muitos itens que são legais da gente estudar sobre a economia, porque impactou em tudo que a gente vê hoje em relação à economia. É aprender com o passado para não errar no futuro. Beijo, Carol, valeu, até semana que vem. Grande beijo, boa noite pra vocês. Valeu. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and